mais problemas que vão sendo criados por conta desse conluio entre o Lula, o Moraes, o STF, a perseguição, e tudo isso porque querem barrar de aprovar a anistia. Só que o preço está ficando muito alto. A gente vai começar aqui dando uma analisada nesse texto. É um tweet que foi feito pelo presidente Trump. Ele aqui foi traduzido com a ajuda do Google. Deixa eu ver se eu boto ele aqui. Tá bom assim. Como presidente dos Estados Unidos, isso está na Truth Social, tá? Do Trump. Como presidente dos Estados Unidos, enfrentarei os países que atacam nossas incríveis empresas de tecnologia americanas. Primeira pergunta que eu faço para você que está me assistindo aqui. Você acha que o Brasil está tendo um comportamento de afrontar as empresas de tecnologia? Você lembra do Twitter Files Brasil? Você lembra mesmo da Vaza Toga 1 e 2? As ordens secretas do Moraes para bloquear pessoas no Twitter e em outras plataformas durante a eleição de 2022, o relatório do congressista Jim Jordan, presidente da CCJ dos Estados Unidos, de quase 500 páginas, mostrando essas ordens secretas e os e-mails trocados entre o Twitter e o TSE e o STF à época da eleição de 2022. Impostos digitais, legislação de serviços digitais e regulamentação de mercados digitais são todos projetados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. Aí aqui, meus caros, eu perguntei lá no ChatGPT o que tem com relação a esse tema entre o Executivo e o Legislativo brasileiro. Aí tem lá, em 12 de agosto de 2025, Lula anunciou que o governo elaborou um projeto de lei para regulamentar as redes sociais e as Big Techs. Tá? No ponto seguinte, você tem lá, no segmento foi confirmado que veio do Congresso correria após ouvir diversas empresas do setor. Ponto número 2, projetos de lei em preparação agosto de 2025. Outro projeto de lei para regulação de internet. Isso daqui, vale lembrar, no momento em que vem depois da excelentíssima, ultra inteligente Janja pedir suporte da China para censurar os conservadores no TikTok. Vocês sabem disso, né? Que não é só também no governo Lula. Existe ministro do STF que fala que é notório que todos admiram o governo chinês. É inacreditável. Mas isso tudo está tendo consequência. Vamos retornar aqui para a carta do Trump? Então, ponto número 1, falamos aqui dos ataques, né? Todo mundo sabe que isso daí ocorre, né? As empresas de tecnologia no Brasil são estupradas, em bom português. Já teve X sendo expulso, já teve Telegram sendo expulso, congelamento até da Starlink durante a discussão com X. Você já teve o WhatsApp que já foi desligado durante algumas horas ou dias. Enfim, é um samba do crioulo doido onde ninguém respeita o marco civil da internet. Inclusive, o marco civil da internet foi alterado, a gente vai chegar lá aqui, porque também é uma espécie de regulamentação, não vindo pelas mãos do Congresso, mas pelas mãos do STF. Eles também escandalosamente dão passe livre às maiores empresas de tecnologia da China. Acabei de falar aqui de TikTok, de cooperação do Lula, né, e da Janja para censurar o Brasil, para importar a censura da China. Isso precisa acabar e acabar agora em caixa alta. Tá? O Marco Civil da Internet, para quem não conseguiu entender ainda, basicamente o STF ele esquentou as ilegalidades que o Alexandre de Moraes fez lá em 2022. Porque em 2022 o Alexandre de Moraes não poderia derrubar os perfis, não poderia ter mandado aquelas ordens secretas, não poderia, por exemplo, violar os 48 horas para que o usuário bloqueado apresentasse a sua defesa. Isso tudo está no Marco Civil da Internet. Mas, com a regulamentação do mês passado, a despeito dos avisos vindo dos Estados Unidos, o STF atropelou o Congresso e regulamentou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, a fim de dar poderes a todos os juízes brasileiros, e aí, no caso, essa lei penal é mais benéfica ao Alexandre de Moraes, um criminoso, então ela retroage, a fim de que fosse dado poderes a esses juízes para derrubar as plataformas. Então, se você reclamou do Xandão derrubando 100 a 200 perfis conservadores na eleição de 2022, agora qualquer juiz do Brasil, e se não me engano são 18 mil juízes brasileiros, se eu não estiver equivocado, qualquer um deles poderá fazer a mesma coisa que o Xandão fez em 2022, eles poderão fazer no ano que vem.
Conseguem entender que o Trump aqui está defendendo eleições limpas e transparentes, ele está defendendo aqui a liberdade de expressão, ele está mesmo defendendo a liberdade de imprensa, porque se a imprensa utiliza das redes sociais para dar sua notícia, como a Revista Oeste, como o Terça Livre, como a Jovem Pan lá em 2022, ela vai acabar sendo censurada. Voltando aqui para o Trump, com esta verdade, notifico todos os países com impostos, legislação, regras ou regulamentações digitais de que, a menos que essas ações discriminatórias sejam removidas, eu, como presidente dos Estados Unidos, imporei tarifas adicionais substanciais às exportações daqueles países para os Estados Unidos e instituirei restrições à exportação de nossa tecnologia e chips altamente protegidos. Meus caros, eu vou ter que repetir isso daqui. Isso aqui vocês têm que entender. Com esta verdade, porque é verdade, né? Há um privilégio à China em detrimento das empresas americanas. Ninguém convidou o Mark Zuckerberg, ninguém convidou, ou melhor, convidaram ele durante o governo Biden, né? O pessoal ali do Facebook, do Google, etc. Agora, né, convidaram o pessoal da China, porque não dá mais para convidar o Mark Zuckerberg, o pessoal da Google, etc., porque eles estão ali junto com o presidente Trump. Notifico todos os países com impostos. Alô para você aí, Taxad, imposto digital sobre as plataformas. Mesmo Netflix, né? Legislações. Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Hugo Mota que botou a toque de caixa lá o requerimento de urgência para um projeto de lei nesse sentido aqui de regulamentação de internet. Provavelmente sendo pressionado pelo STF, porque o STF atropelou o Congresso, regulamentou o artigo 19, aí agora está botando a faca no pescoço do Hugo Mota para dar andamento nesse projeto aqui, para dizer ao STF, olha, a gente não regulamentou nada, inclusive o Congresso fez a vontade do povo. Foi aprovado através de votação simbólica e retirado em cima da hora, tá, para aprovação desse projeto. Isso ocorreu semana passada na Câmara dos Deputados. Mas é ao menos o requerimento de urgência. Legislação, regras ou regulamentações, que foi o que a gente acabou de ler aqui, como fonte do ChatGPT, do que o Lula está fazendo. Regulamentações de que, ao menos que essas ações discriminatórias sejam removidas, eu, como presidente dos Estados Unidos, imporei tarifas adicionais substanciais às exportações daquele país para os Estados Unidos. Aí é o que eu digo. Não vai adiantar contratar o escritório do Ballard. Não vai adiantar contratar qualquer advogado que seja nos Estados Unidos. O Navarro, que faz parte do governo Trump, deu risada sobre essa iniciativa da CNI de contratar advogados de peso, vai gastar milhões, não vai adiantar em nada, para tentar retirar a tarifa. O Lula, no mesmo sentido, contratando gente nos Estados Unidos, utilizando dinheiro do bolso do brasileiro, para tentar ver questões que não é só sobre tarifa, né? É principalmente sobre a sanção do Alexandre de Moraes. É inacreditável. Colocou a AGU, tentou botar o Itamaraty na minha bota aqui, enfim... Tá um barata voa nesse negócio todo. E eu sei que tem muita grana indo pro bolso de alguém e não é pro seu bolso aí que tá me assistindo, cidadão brasileiro. Imporei tarifas adicionais substanciais às exportações daquele país para os Estados Unidos e instituirei restrições à exportação de tecnologia e chips altamente protegidos. Meus caros, isso daqui vem num momento em que os Estados Unidos está simplesmente comprando 10% da Intel. Intel é uma empresa de tecnologia norte-americana, andou muito mal das pernas, mas o governo Trump entendeu que é estratégica, colocou ali, se for somado ali com as isenções e etc., um pouco mais de 11 bilhões de dólares na Intel. E a Intel produz o quê? Produz chips, semicondutores. Vocês lembram durante a pandemia o problema que não foi porque os semicondutores principalmente vem de Taiwan, vem alguma coisa da Singapura também, mas principalmente Taiwan. E durante a pandemia, com os problemas de logística, os chips tinham dificuldades até para alimentar. Estava ocorrendo uma falta de abastecimento de chips para a empresa automobilística norte-americana, porque, acredite, no seu carro também vai chip.
E, inclusive, isso foi matéria do Mike Pence semana passada, falando que o governo Biden garantiu acesso prioritário a esses chips, né, para as urnas eletrônicas brasileiras. Que conduta de bom coração do pessoal lá do Biden. Garantiu chips preferenciais para o envio ao Brasil para abastecer as urnas eletrônicas brasileiras. Olha, caramba, os caras são realmente preocupados com a nossa democracia. Pois bem, e aí eu fiz uma rápida pesquisa aqui no ChatGPT e comecei a perguntar aqui aonde é que vai chip, em quais produtos a gente utiliza chip. Eu perguntei lá para o ChatGPT, né, quais produtos hoje tem dentre seus componentes semicondutores? Digo, carros, eletrodomésticos, materiais industriais, maquinários agrícolas, quais? Aí manda aqui, excelente pergunta. Semicondutores hoje são praticamente a espinha dorsal da economia moderna e estão presentes em muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Vou detalhar por setor. Automotivo. Carro de passeio, caminhão. Você tem carro, você tem caminhão, tá? Leva chip. Se não tiver chip, você não tem como produzi-los. O airbag do seu carro também vai chip. Freio ABS, controle de estabilidade, sensor de proximidade, câmeras, sistema de entretenimento, carros elétricos e híbridos. Opa, você tem um BYD aí no Brasil? O teu carro também leva chip. Baterias, etc. Mas não para por aí não. Carregadores. Você tem bateria em casa aí de celular, você tem carregador de celular, carregador, isso tudo leva chip, tá? Você imagina a confusão que não vai ter se o Trump embargar que esses produtos venham ao Brasil. Tudo isso, vale lembrar, porque estão ensaboando aí com relação à anistia. Se aprovar a anistia, esse cenário aqui muda da água para o vinho. Eu posso garantir para vocês. Eletrodomésticos e eletrônicos, leva chip? O que leva? Teu celular? Leva chip. Você tem computador? Tem chip. Tablet, geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, forno, aparelho de ar-condicionado. Você já imaginou? Você aí, amigão do Rio de Janeiro, vai chegar o verão, não tem chip, não tem aparelho de ar-condicionado? Aspiradores inteligentes, robôs domésticos, na indústria, máquinas CNC, nem sei, robôs industriais, linhas de produção automatizada, fontes de energia, geradores, sistemas de energia renovável, mas o que ali? Agricultura, tratores, colheitadeiras modernos, drones agrícolas, aeroespacial e defesa, alô, Forças Armadas, aviões comerciais, satélites, você usa GPS, Waze, Google Maps, defesa, radares, sistemas de guiagem, ou seja, meus caros, praticamente hoje, na nossa vida, tudo leva chip. Os Estados Unidos está basicamente aqui falando que pode ocorrer um embargo caso o Brasil vá por esse caminho de regulamentação de Big Tech, imposto digital, ataque às companhias de rede social. Vocês estão entendendo o tamanho do problema que a gente está se metendo? E não vai adiantar culpar Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Vai ter que ser muito criativo para conseguir falar que isso aqui é culpa de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Olha a responsabilidade que vocês, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, têm nas mãos. Isso aqui não depende tanto de Lula, não. Que ele vai mandar o projeto aqui para o Congresso. O STF já atropelou, já chutou o balde. Era para salvar o Xandão, né? Estava muito patente a ilegalidade, o crime que ele cometeu, o abuso de 2022, bloqueando perfis nas redes sociais, indo contra o Marco Civil da Internet. Aí vocês mudaram o Marco Civil da Internet aí, legislaram, atropelaram o Congresso. E vocês estão achando que vai ficar tudo isso assim. Quem me segue em rede social sabe que eu falo há muito tempo sobre a conduta e a visão que o Trump teria nessa guerra toda. É a guerra que eu digo quando eu falo expulsar o X, travar Telegram, travar o WhatsApp, congelar contas da Starlink. E, mais uma vez, o recado do J.D. Vance lá em Berlim, começo desse ano. Ou, J.D. Vance falou, ou nós compartilhamos dos mesmos valores de liberdade, ou eu vou estar do seu lado por quê? O que é que foi a Segunda Guerra Mundial? Foi o mundo livre indo contra a tirania nazista, fascinazista, né? Depois veio a tirania comunista, mas é outra história. Então, nós temos que ter responsabilidade. Quando a gente fala que o Brasil está próximo da Venezuela, que está cooperando com Hamas, com o Irã, etc., isso não é algo da boca para fora, isso tem consequência, meu Deus do céu. Está difícil de entender. Então você aí do setor automotivo, você da CNI, você do agro, do setor de pesca, de aço, de madeira, da Embraer Defesa, não gaste o seu tempo
contratando lobista, por melhor que ele seja, e esse trabalho é um trabalho regular aqui nos Estados Unidos, para tentar fazer convencimento junto à administração Trump. Isso não ocorrerá, porque o próprio presidente, que manda nos caras, nos seus subordinados, que isso daí é o melhor que vocês vão ter acesso, o próprio presidente está falando que ele vai colocar tarifas, que ele vai colocar embargos, e ele comprou 10% da Intel agora. Eu tenho dito para as pessoas mais próximas, a gente tem que acompanhar de perto a pegada econômica do governo Trump. A gente tem que ver de perto o que o J.D. Vance tem falado sobre pós-liberalismo. Porque a questão aqui é a definição do que é estratégico. Porque a gente não pode ser também anarcocapitalista e falar que vai privatizar tudo. Existe um Estado mínimo, existe um porquê das coisas existirem. É claro que a Hemobras tem que ser privatizada. Mas há um debate a ser feito. Porque senão, se você for vender tudo, e aí? E se a China comprar tudo? Você vai comer na mão da estatal chinesa, do governo chinês? Ou se o George Soros, que tem uma visão onde o mundo tem que ser sem fronteiras, onde as pessoas têm que aprender ideologia de gênero na escola, onde você tem que ter show de travesti para as suas crianças, onde todo filme tem que ter uma conduta diferente daquela da família tradicional. O sistema democrático existe por um motivo. As pessoas se agrupam e vivem em sociedade e harmonia por um motivo. Elas prezam por aquela cultura, por aquela linguagem, compartilham os mesmos valores, ficam felizes com as mesmas causas. Isso faz elas interagirem, terem empatia entre si e formam um Estado nacional. Amazon, Google, Apple, Microsoft, Visa, Master, Dell, Intel, entre outros, conselho com 81 gigantes da tecnologia enviam carta a Trump contra o STF e o governo Lula. Entendam o seguinte, meus caros. Eu estou aqui na terra da liberdade. Eu dou meu jeito. Aqui, quem tem disposição, se lavar prato, consegue ter um local para viver dignamente. Aqui eu consigo escolher a escola para matricular o meu filho. Aqui eu consigo ir na padaria sabendo que eu não vou tomar uma bala na cabeça por alguém que vai passar de repente ali e roubar meu celular. Aqui é a terra da liberdade, da dignidade, onde existe uma grande classe média. Outro dia eu estava fazendo um comparativo. Um amigo meu aqui, vizinho, ele falou que ele viu uma oferta de HB20 no Brasil por 120 mil reais. Eu falei, como é que é? Um Hyundai HB20, 120 mil reais? Para começar, que aqui é o seguinte, você vai ter difícil de ver um carro desse porte, ao menos aqui onde eu moro no Texas. Porque normalmente o Toyota Corolla, ou por vezes até um sedã, que é um carro de executivo no Brasil, aqui é o carro do universitário. E eu vou explicar para vocês. Primeiro eu me certifiquei, eu entrei, tá? Num classificado de carros do Brasil. Vocês viram aí a fala do Eduardo Bolsonaro, né, sobre as Big Techs, em segundo momento, que ele disse agora no final. Eles enviaram todas as redes sociais do YouTube, Google, Facebook, WhatsApp, tudo que existe na rede social, enviaram uma carta o Trump para responsabilizar o STF e o governo Lula aqui no Brasil, porque eles estão sofrendo perseguições. Então já não basta, né, esses inquéritos na justiça americana contra Alexandre de Moraes, que já foi sancionado pela Lei Magnitsky, violador dos direitos humanos, foi declarado isso pelo mundo inteiro, né, até na União Europeia, todo mundo está falando sobre isso, o mundo inteiro, não é só os Estados Unidos. E eles agora não param, eles querem censurar as redes sociais a todo custo. Por que não censura a imprensa brasileira, a Rede Globo, que fica contando mentiras e fake news, né, esse termo, todo dia? Por que não censura a Rede Globo? As outras emissoras que só ficam propagando narrativas. Esses estão aí, pode falar à vontade. Aí querem censurar o YouTube? Uma empresa americana? Então chega de tanta perseguição. Então o Brasil está andando para trás.
O Brasil está na regressão. O Brasil está se afundando, né? E se ajuntando a Irã, a Hezbollah, a Venezuela, companheiro de Lula, Maduro, China. Poxa, dá um tempo com isso aí, né? Chega de ditadura. Vamos ver a democracia de verdade. Não fica só arrotando democracia e, na verdade, a gente vive uma ditadura. Então, ele mostrou claramente que haverá mais sanções. Haverá mais sanções. Ainda tem essa aqui que saiu esses dias. E os Estados Unidos avaliam novas sanções em tempo real contra o Brasil durante o julgamento de Bolsonaro, agora nessa próxima terça-feira, dia 2 de setembro. Entendeu? Então, ele vai sancionar os ministros da primeira turma que votarem pela condenação do núcleo 1, ou seja, do Bolsonaro, entre outros réus ali. Entendeu? Ele vai sancionar com a Lei Magnitsky, todos eles, eu tenho certeza disso. E vai parar por aí? Não, ele foi mostrado com o Eduardo Bolsonaro, disse que são chips da NVIDIA que já foram bloqueados aqui no Brasil. Tem a Intel, que ele já tem participação, vai ficar sem componentes da computação, dos computadores, da inteligência artificial, da modernidade, da tecnologia, tudo atrasado no Brasil. O Brasil vai voltar a um homem a andar a cavalo, né? A tecnologia não vai chegar no Brasil por causa de uma irresponsabilidade desses que estão no governo. A gente não quer isso para o Brasil. Entendeu? Então ele disse que já estão vindo novas sanções, 50% vai ficar para trás, vai vir para 100%, 200, 300, 500, até matar todo mundo de fome, e eles aí com o nosso dinheiro e vindo para Miami. Quer dizer, nem em Miami mais que eles podem entrar, que já perderam visto. Mas vão para a China, nosso dinheiro, para a Rússia. Entendeu? Enquanto que o povo brasileiro sofre, né, essas ameaças pela culpa desse desgoverno. É isso que o Eduardo Bolsonaro está tentando avisar com muita clareza, né? Eles não param. Eles vão parar quando? Quando estiverem presos lá nas penitenciárias de Bukele, lá em El Salvador? Que o Maduro, a qualquer momento aí, qualquer hora dessas, ele vai ser capturado, ele vai ser morto pelos Estados Unidos. É isso que tudo indica, como Saddam Hussein foi no passado. Entendeu? O Trump não vai recuar. Eu já entendi, eu já venho analisando o Trump aqui, estudando tudo isso. Ele não vai recuar. É mais fácil chover dinheiro do que o Trump recuar. Entendeu? Essa é minha opinião, e eu estou assertivo nessa opinião, porque eu vejo isso. Ele não vai, só se ele morrer, alguma coisa. Mesmo assim, entra um substituto dele, que esse é o programa de hoje. Ele saiu para vencer. E eles estão desafiando o Trump. Eu não sei, acho que isso eles têm que ser parados. Impeachmentado, sancionado, tem que haver alguma coisa para parar esse pessoal. Porque quem está pagando a conta do rombo do INSS somos nós, os brasileiros. A CPMI do INSS mostrou isso já. Foram mais de R$1 bilhão que o Lula aí já deu do nosso dinheiro para abafar aquela corrupção, a fraude do INSS. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhando esse vídeo para um amigo, até mesmo inimigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça.